Após se casar com um americano e se mudar para os Estados Unidos, Fernanda Hoddle, que já era advogada no Brasil e licenciada pela OAB, foi buscar sua licença também no país. E assim, após ser admitida ao bar do estado da Geórgia, Fernanda resolveu abrir o seu próprio escritório. Sua fascinação pela área começou pela própria experiência de legalização ao se mudar para os Estados Unidos e se intensificou durante o curso de Direito, através de excelentes professores e pelo treinamento recebido por advogados da área. Assim, em janeiro de 2013, a Hoddle Law abriu suas portas, atuando exclusivamente na área de direito imigratório, ajudando estrangeiros a se legalizarem nos Estados Unidos, seja através de familiares, ofertas de trabalho ou investimentos, troca de status temporários ou pedidos de cidadania americana. Cada caso é analisado individualmente para determinar as opções disponíveis debaixo das leis imigratórias dos Estados Unidos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com a doutora Fernanda Hoddle. Ela é advogada licenciada no Brasil e nos Estados Unidos e também fundadora do escritório de advocacia The Hoddle Law Firm, dedicado exclusivamente a processos de imigração americana. Olá, doutora Fernanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Para começar, eu gostaria que você explicasse para o nosso público como foi o seu ingresso nessa carreira e o que levou a senhora a atuar no direito imigratório. Bom, na verdade, a minha introdução como advogada nos Estados Unidos não foi planejada. Eu já era advogada no Brasil, formada pela Universidade Federal Fluminense, com a OAB do Rio de Janeiro, e quando eu me casei e me mudei para os Estados Unidos, eu nem pensava em seguir a carreira de advogada aqui neste país. Mas eu acredito que foi uma questão de oportunidade e de incentivo também das pessoas ao meu redor. Eu sempre gostei da área do direito e eu acabei indo trabalhar num escritório de advocacia como secretária jurídica e os meus patrões na época me incentivaram muito a entrar na faculdade e tentar tirar a minha licença nos Estados Unidos. E eu acabei decidindo fazer isso depois de alguns anos e a parte da imigração foi provavelmente, primeiro, porque eu tive que passar pelo processo, né, imigratório aqui para poder receber a minha residência e poder trabalhar e tudo mais, e também porque com o contato com a comunidade brasileira daqui de Atlanta, eu percebi que havia uma carência no sentido da presença de advogados brasileiros ou advogados que falam o idioma português. Então, isso acabou me levando a essa área específica e o fato também de ser uma área que me agrada e que eu me apaixonei quando eu estudei na faculdade. Legal. Então, durante esse processo, você trabalhava em um escritório de advocacia aí nos Estados Unidos, mas depois que você se desenvolveu, conseguiu a licença, você decidiu criar o seu próprio escritório de advocacia, o Hoddle Law. Conta pra gente como foi esse processo de criação do seu próprio escritório. Isso aconteceu depois de alguns anos que eu estava trabalhando nesse outro escritório, o mesmo escritório que eu comecei a trabalhar como secretária jurídica e de onde eu recebi o incentivo para seguir a carreira. Quando eu me formei aqui e recebi a minha licença, eles me contrataram como advogada júnior do escritório. Só que a área do direito que eles trabalhavam era uma área diferente, eles eram mais voltados para a parte de acidentes de trabalho e previdência, e não era uma área assim que me interessava muito. Eu fui permitida começar a fazer alguns processos de imigração na época, enquanto estava com esse escritório, mas por causa do volume de clientes e de processos que eles já tinham dentro da área que eles trabalhavam, eu não tinha muito tempo e oportunidade de me dedicar à área migratória.
Então, depois de alguns anos, eu acabei decidindo que a melhor opção para mim seria abrir o meu próprio escritório, principalmente porque quando você trabalha dentro do direito, você começa a observar coisas que funcionam e não funcionam, e você tem as suas próprias ideias de como você gostaria de levar os seus casos e conduzir o seu escritório e o seu trabalho. Então, por causa disso, eu acabei decidindo que seria melhor para mim e uma oportunidade melhor para eu trabalhar e ajudar a comunidade brasileira aqui se eu tivesse o meu próprio negócio. Legal. Doutora, queria que você contasse para a gente o que o profissional que é especializado em imigração, em assessoria para obtenção de visto e cidadania precisa fazer para conseguir a autorização para atuar dentro dos Estados Unidos da América. O que o cliente precisa ficar atento, de olho nesse profissional? Ok, com relação à advocacia nos Estados Unidos, não só na área imigratória, mas também em qualquer outra área do direito, a pessoa precisa ter uma formação do direito aqui. E a formação nos Estados Unidos é diferente da do Brasil, por exemplo, porque no Brasil a gente termina o ensino médio e vai direto para a faculdade do direito. Aqui nos Estados Unidos, a faculdade de direito é considerada um curso de pós-graduação ou mestrado. Então, a pessoa precisa primeiro ter um bacharelado em uma área qualquer, para depois de receber esses 4 anos de bacharelado, ela poder ingressar na carreira ou no curso de direito aqui. E o que acabou acontecendo comigo foi que quando eu fiz a transferência dos meus créditos da UF para cá, essa transferência veio como um bacharelado em Direito e eu tive que ingressar novamente na faculdade de Direito aqui e fazer mais 3 anos de faculdade para poder ter direito a fazer a prova do BAR, que é como chamamos a OAB daqui. O BAR é a organização que controla a licença dos advogados e poder, com essa licença, começar a advogar. Então, não foi uma trajetória fácil, mas ela foi uma trajetória muito recompensadora, porque no momento em que você tem essa oportunidade de, por conta própria, começar a ajudar as pessoas, é um sentimento muito gratificante. Com relação aos clientes e o que as pessoas precisam procurar, é muito importante, especialmente na área de imigração, que as pessoas busquem uma pessoa, um profissional que seja licenciado, primeiro, e segundo, que tenha experiência na área imigratória. Infelizmente, o que acontece na área de imigração é que muitos dos benefícios que as pessoas buscam são solicitados através de formulários que o governo americano prepara e emite para que as pessoas usem. E o que acaba acontecendo é que as pessoas acreditam que só o fato de você saber ler o inglês e entender, saber como preencher o formulário, isso é suficiente para fazer uma solicitação de um visto, uma troca de status, um pedido qualquer à imigração. E isso não poderia ser mais distante da verdade, porque é necessário se fazer uma análise da situação individual da pessoa para determinar quais seriam os benefícios disponíveis para a pessoa, se ela tem algum benefício disponível. Então, essa análise precisa ser feita caso a caso e é muito importante que as pessoas se preocupem em buscar um profissional que tenha esse conhecimento e tenha essa habilidade. O que a gente vê muito aqui nos Estados Unidos é um aproveitamento de indivíduos por parte dos imigrantes. E existem pessoas que, às vezes, são formadas em direito no Brasil, às vezes não,
mas que elas vêm para cá e se aproveitam dessa questão do formulário, né, e elas passam a ideia para o cliente de que elas são capacitadas para ajudá-las num caso de imigração. E eu já perdi as contas de quantas consultas eu já fiz de pessoas que, quando chegam a vir falar comigo ou falar com um outro advogado, que o caso delas já está praticamente destruído e não tem chance da gente consertar porque foi iniciado de forma incorreta. Então, é muito importante que os clientes tenham isso em mente na hora de buscar um profissional para ajudá-las no caso de imigração. Doutora Fernanda, a senhora é especializada em direito imigratório. Eu gostaria que a senhora compartilhasse com o nosso público um pouquinho as diferenças em relação à legislação para quem quer morar, estudar, trabalhar ou até mesmo empreender nos Estados Unidos. Conta pra gente. Ok. O direito imigratório, ele é muito diverso. Existem vistos para parentes, familiares, de pessoas que estão aqui já como cidadãos ou residentes permanentes, existem vistos de trabalho, vistos de empreendimento e, como eu mencionei anteriormente, cada caso é um caso. Então, por exemplo, no caso de vistos de trabalho, é muito importante determinar qual é a qualificação profissional da pessoa, qual é a qualificação educacional, tipo de experiência que ela tem, e na maioria das vezes é necessário também um patrocinador, uma empresa que esteja disponível e disposta a contratar aquela pessoa e passar pelos trâmites necessários para dar àquela pessoa a oportunidade de trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Então, dependendo da intenção da pessoa, é muito importante que ela faça a sua pesquisa e consulte uma pessoa qualificada para ajudá-la a determinar quais seriam as opções disponíveis para ela. Doutora Fernanda, a senhora está agora em Atlanta, no estado da Geórgia, né? Agora, quais são os principais destinos dos brasileiros que vão para os Estados Unidos? Bom, existem alguns estados específicos que são os mais famosos como destinos, né, para brasileiros. O estado da Flórida é muito badalado para os brasileiros, o estado de Nova York, o estado de Massachusetts, em Boston, a capital de Massachusetts, há uma comunidade bem grande de brasileiros, e a Califórnia também. Eu não tenho números específicos com relação ao tamanho da comunidade, mas eu sei que esses locais são locais famosos para brasileiros que querem vir para cá. Mas eu diria, Daniel, que o estado da Geórgia também não fica para trás. Nós temos uma comunidade de um tamanho bem grande, bem substancial aqui nos Estados Unidos, e todo dia a gente vê pessoas novas chegando aqui em busca do sonho americano. Doutora Fernanda, vamos falar um pouquinho de futuro? Queria que você contasse para a gente quais são as expectativas, os planos, mesmo porque os profissionais de direito têm alterado muito a rotina e a forma de trabalhar diante dessa nova realidade que estamos vivendo, sobretudo se apoiando muito nas ferramentas digitais. Exato. A internet é uma grande colaboradora, né? E todo dia nós temos opções de mais aplicativos, mais programas. Só o fato de nós dois estarmos agora conversando através do Skype, né, é uma forma de demonstrar como a tecnologia está avançada nesse sentido. E eu acredito que a tecnologia é de grande ajuda para uma expansão do nosso trabalho, porque o direito imigratório, ele é um direito a nível federal, é uma lei só, que é aplicada a todo o território dos Estados Unidos. Então, não importa aonde o profissional de direito esteja, ele pode
ajudar ou ter clientes em qualquer outro estado dos Estados Unidos. Eu, pessoalmente, tenho clientes no estado de Washington, no estado da Califórnia e em vários outros locais fora da Geórgia. Então, a gente ter o Skype, o WhatsApp e outras ferramentas tecnológicas nos ajuda muito a poder alcançar um número maior de pessoas e a também expandir o nosso trabalho aqui no país. Doutora Fernanda Harrell, você mencionou que muitos brasileiros ainda chegam aos Estados Unidos com aquele sonho americano. Agora que a gente está chegando ao final da nossa entrevista, gostaria que você dissesse quais são as dicas mais importantes para quem deseja alcançar esse objetivo. Olha, Daniel, eu acho que a dica principal que eu poderia dar seria preparação. É muito importante que antes mesmo que a pessoa coloque o pé nos Estados Unidos, ela já tenha traçada uma ideia e um planejamento do que ela quer fazer aqui. O fato de uma pessoa ter, por exemplo, um visto de turista que a autoriza a entrar nos Estados Unidos, não quer dizer necessariamente que ela, estando aqui dentro como turista, ela vai poder imediatamente trocar o status dela para estudar ou trabalhar ou alguma outra coisa nesse sentido. Então, é muito importante que ela pesquise primeiro a questão das opções que ela teria, mas não só fazer uma pesquisa, é necessário também consultar com um profissional qualificado, um advogado licenciado de imigração, porque nós falamos há um momento atrás sobre a tecnologia, e a tecnologia pode ser uma espada de dois gumes, embora nos ajude muito, mas ela pode também atrapalhar no sentido de que as pessoas fazem as pesquisas no Google e em outras partes online e elas pensam que elas têm conhecimento suficiente ou sabem de tudo que elas precisam para ser bem-sucedidos aqui no país. E esse não é o caso. Existem muitas informações conflitantes na internet e muita gente que dá conselhos e sugestões na internet sem ser qualificado. E os casos de imigração são diferentes, cada caso é um caso e a gente ouve muita gente dizer, eu tenho um caso igualzinho a um amigo meu, ou a situação é exatamente a mesma. Não existe isso. Sempre existe uma diferença que vai mudar completamente o rumo do seu processo. Então é importante que a pessoa não só faça a sua própria pesquisa para tentar determinar o que estaria disponível para ela, mas também buscar a ajuda de um profissional qualificado que pode fazer uma consulta por telefone ou por vídeo com a pessoa ainda no Brasil para ajudá-la a delimitar quais seriam as opções disponíveis para ela. Legal, gostei demais da entrevista, quero parabenizar a Fernanda Harrell pelo bate-papo e desejar mais sorte e mais sucesso, doutora. Muito obrigada, foi um prazer. Eu conversei com Fernanda Harrell, ela é advogada licenciada no Brasil e também nos Estados Unidos. Ela é fundadora do escritório de advocacia The Harrell Law. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.